Bom dia, garotos e garotas do meu coração. Tudo bem com vocês? Lembrando que a visualização das videoaulas é de suma importância para o seu aprendizado, assim como a participação individual nos comentários abaixo para contabilizar sua presença no diário. Certo? Ok. Aqui é o professor Roberto, de redação. Esta é a terceira aula referente ao terceiro bimestre, livro número 3, páginas 88 a 97, 25 de agosto de 2020, e nesta aula veremos texto informativo, texto de divulgação científica, gráfico e infográfico, certo? Então, quando eu falo texto informativo, vem da palavra informar. E o que significa informar? Dar conhecimento, esclarecer, elucidar, ensinar e instruir. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Que são os textos informativos? Então, aqui tem alerta dengue, né? Alerta sobre dengue, uma campanha informando. Tem os livros didáticos aí, né? Tem jornal, tá? E assim sucessivamente. Então, texto informativo. Ele fornece informações científicas utilizando um vocabulário rigoroso e específico, através de uma linguagem técnica. Ele apresenta e descreve acontecimentos, provando com dados científicos as suas causas, as consequências e possíveis soluções. É um tipo de texto que pode aparecer em enciclopédias, livros temáticos especializados, assim como em revistas especializadas. Ou seja, é um texto que apresenta dados, descrições e detalhes baseados em estudos e pesquisas científicas. No caso, é um texto real e verdadeiro, né, que descreve, explica e transmite informação sobre acontecimentos ou opiniões sobre um determinado assunto, certo? Características. Utiliza-se o discurso na terceira pessoa. O formato de escrita mais comum é a prosa. A linguagem denotativa, informando o receptor, que recebe a mensagem de forma clara e direta. Então, se é uma linguagem denotativa, é o real, né? Isento de qualquer opinião pessoal, sentimentalismo ou de qualquer método que não seja apenas o de informar. E ele carrega citações, dados, informações sólidas e verídicas, no intuito de comprovar sua credibilidade. Então, essas são as características de um texto informativo.
A estrutura dela. Ela tem a introdução, que são expostas as informações básicas e mais importantes a serem exploradas ao longo da publicação pelo autor. O desenvolvimento. Estão dispostas as informações completas e mais detalhadas, dados relevantes e que caracterizam todos os aspectos do objeto analisado. A conclusão é a finalização do texto por meio de uma exposição ou apanhado geral da ideia central do conteúdo analisado, ou seja, na introdução, que a tese é o momento de exposição das informações necessárias para informar o tema que será explorado pelo autor. No desenvolvimento, que é a parte fundamental, que contém as informações completas sobre o tema, desde dados mais relevantes do tema, tá? E a conclusão é a finalização do texto com a exposição da ideia central, certo? Exemplos. Nós temos jornais, revistas, campanhas informativas do governo, sites, entrevistas, enciclopédias, livros didáticos, verbetes de dicionários, infográficos, entre outros. E nós temos um exemplo de texto informativo aqui, sobre a gripe. Proteja-se. Agora vamos ouvir um vídeo aí. No centro da tela preta texturizada, a frase em letras caixa alta azuis. Divulgação científica para crianças. Abre parênteses e adultos teimosinhos. Fecha parênteses. Da Universidade Federal de Santa Catarina. No centro da tela, em letras caixa alta brancas, com dicas do Augusto. No centro da tela preta texturizada, a frase em letras brancas caixa alta. Este vídeo possui audiodescrição para que o Augusto e outras crianças com deficiência visual tenham acessibilidade e interpretação de libras para crianças surdas. Na parte inferior, à direita, logo da Universidade Federal de Santa Catarina. Augusto é o locutor. Ele é um menino de pele branca, cabelo claro, curto, levemente molhado, penteado e alinhado para o lado direito. Seus olhos são azuis e o da esquerda apresenta a coloração embranquecida característica de glaucoma. Veste blusa branca, com estampa frontal de um pássaro desenhado com um contorno escuro e colorido dentro de um círculo azul. Ele está sentado à direita de um sofá marrom. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Augusto, eu vim aqui para falar com vocês sobre uma... À esquerda de Augusto, aparece rapidamente uma tela preta com bordas laranja, com os dizeres Coronavírus, Covid-19, e uma esfera azul clara com várias linhas onduladas em tons de azul sobre ela. Um assunto muito sério. À esquerda de Augusto, as frases muito sério. Augusto sabe o que está dizendo. Coronavírus, o novo coronavírus. Para ele, nós já temos uma prevenção. Os mercados e os serviços essenciais, as farmácias... À esquerda de Augusto, aparece rapidamente uma tela preta com bordas laranja. Na parte superior, a frase, Dica 1, Prevenção. Nessa tela estão dispostos 4 círculos em tons verdes, com frases. O primeiro, à esquerda, a imagem de um homem com o rosto próximo ao braço. Abaixo a frase, cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. O segundo, à esquerda e abaixo, a imagem de uma janela aberta, abaixo a frase, mantenha os ambientes arejados. O terceiro, à direita, a imagem de um grupo de pessoas preenchendo o círculo verde. Acima a frase, evite aglomerações. O quarto, à direita e abaixo, a imagem de 2 mãos sobre as bordas de um prato, que está entre um garfo e uma faca. Acima a frase, não compartilhe objetos pessoais. Os hospitais e postos de gasolina estarão abertos. À esquerda de Augusto, aparece rapidamente uma tela preta com bordas laranja.
Na parte superior, a frase. Dica 2. Atenção. Serviços essenciais abertos. Na parte inferior, 3 imagens. Um carrinho de mercado laranja, 2 comprimidos, um rosa e outro azul, e uma bomba de gasolina laranja. Abertos. Quando você voltar para casa de ir no mercado, tome um banho, passe álcool em gel, lave suas mãos bem com água e sabão e esfregue bastante. À esquerda de Augusto, aparece rapidamente uma tela preta com bordas laranja. Na parte superior, a frase. Dica 3. Atenção ao retornar para casa. Tire os sapatos, tome banho, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Na parte inferior, 3 imagens. Um tênis vermelho, uma criança dentro de uma banheira com espuma e, dentro de um círculo verde, mãos sob a torneira aberta. Para você que não entendeu muito bem, nós vamos explicar para você. Desenho de uma espiral. Sobre a tela preta, a frase. Augusto e seu amigo Iago irão demonstrar como se proteger do coronavírus. Augusto está à frente do sofá, onde está montado um pequeno cenário, com 2 casas de madeira próximas. A da esquerda é vermelha, com telhado e cerca branca, enquanto a da direita é marrom. Em frente às casas há vários bonecos de plástico. À esquerda, sentado no sofá, está Iago. Iago é um garoto moreno, tem cabelo curto e escuro, veste regata cinza e bermuda vermelha. Ele dispõe de bonecos de plástico em frente às casas. Na tela aparece uma seta indicando a população. Augusto se aproxima com um boneco na mão. Na tela aparece uma seta indicando que é o coronavírus. Eu acho que é hora de aparecer. Essa cidade está na hora de me conhecer. Aí galera, coronavírus, vamos pra dentro. Ai. Vamos pra dentro, eles avisaram que tem coronavírus já aqui. Ai meu Deus. Voltei aqui. Ai, eu não consigo pegar ninguém. Iago, o segundo menino, guarda todos os bonecos dentro das casas. Na tela a palavra quarentena. Tô lascado. Galera, já que não pode ir pra fora, por que nós não estudamos? Eu tô lascado. Augusto solta o boneco no sofá. Augusto senta no sofá. Então, gente, essa foi a história. Se vocês conseguiram entender, eu tenho uma fala bem importante. Na tela, isso aí, Augusto. Unidos, jamais seremos vencidos. Nós seremos os heróis dessa história. Nós somos os heróis. Coronavírus é o vilão. Vamos deter o coronavírus. Sim, muito obrigado. Augusto Selhorst, ator principal. Iago Gabriel de Lis, ator coadjuvante. Márcio Selhorst, cinegrafista. Professores coordenadores: Aldo Sena de Oliveira, Renata Orlandi. Professora de Libras: Fabiana Schmidt Corrêa. Intérpretes de Libras: Aline Vanessa Poltronieri Gesser e Patrícia Tafarel. Audiodescritora voluntária: Mara Rúbia Mateus Garcia Cortelt. Consultora em audiodescrição voluntária: Luana Tillman. Estudantes voluntários da UFSC: Luana Magnani, Luiz Fernando Magnani, Vantuir Dionísio Júnior. Melodia: Marcos Roberto da Silva. Compositora da música: Renata Orlandi. Na sequência, a letra da música Não Pegue Carona no Corona. Todos os colaboradores deste vídeo trabalharam home office. Fique em casa. Fontes: site da Universidade Federal de Santa Catarina, site do Ministério da Saúde, site da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. A equipe que desenvolveu esse vídeo deseja fortemente que, após a quarentena, todos os pais e responsáveis por crianças, especialmente os homens pais, assumam o compromisso e disponham do tempo necessário para seguir brincando com seus filhos. Também ficaremos muito felizes quando todas as crianças tiverem bons motivos para voltar para a escola. Voltar para uma escola justa, inclusiva, onde todas e todos, com ou sem deficiência, ricos e pobres, negros e brancos, toda a pluralidade que as infâncias abarcam, seja convidada para jogar bola. Realização: Universidade Federal de Santa Catarina. Apoio: Colmeia. Bem, depois de um vídeo que vocês assistiram, tá? Esse vídeo que vocês assistiram é justamente sobre o texto de divulgação científica,
sabe? E ele retratou justamente sobre o Covid-19, certo? Então, o que é um texto de divulgação científica? É um gênero textual do tipo expositivo, cuja finalidade é fornecer informações científicas ao público leigo de forma clara e acessível. Podem apresentar características do tipo dissertativo argumentativo, ao fazer uso de argumentações para expressar opiniões sobre os fatos expostos. E eles são produzidos mediante aprofundamentos teóricos, pesquisas e resultados de investigações sobre determinado tema dos textos científicos, como teses, dissertações e artigos. Ok? Então, o que é um texto de divulgação científica? É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. E eles são produzidos em pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Tá? Eles possuem a finalidade de divulgar o conhecimento científico, transmitindo diversas informações de cunho indiscutível. E é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas e dentre outros, que futuramente, quando vocês estiverem fazendo, uma universidade, estudando numa universidade, lá vocês vão se deparar com todos esses aparatos, ok? O suporte são as revistas de divulgação científica, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. A linguagem, ela precisa ser clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Então, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. Ok? O conteúdo. Há a presença de termos técnicos da área essenciais da linguagem científica e verbos no presente do indicativo. Então, quando eu falo que há a presença de termos técnicos da área essenciais da linguagem científica, mas com paráfrases, Ou seja, você vai ler o texto, mas com suas palavras você vai interpretar aquele texto e com suas palavras você vai digitar, sem fugir da ideia principal do tema, certo? E ela vai estar, o verbo vai estar no presente do indicativo, ou seja, por quê? Porque o assunto ele é vigente, é atual, tá? E são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, com uma linguagem mais acessível ao público. Social. São divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros, tá? Então, a divulgação será para a sociedade, certo? De maneira bem simples, para que
a comunidade, a sociedade, ela possa entender, né, os experimentos, os estudos de caso, dependendo do assunto, certo? O tipo textual, ele é expositivo e consiste em apresentar um conceito, uma ideia. O uso é de linguagem formal, o texto objetivo e em terceira pessoa do singular, e o foco unicamente no objeto ou ideia exposta. E a circulação é um jornal impresso, telejornal, a revista Mundo Estranho, a Super Interessante e os blogs especializados em um assunto. Tudo referente, né, ao texto de divulgação científica, certo? A estrutura, ela tem um título de fácil entendimento. A introdução é a apresentação do texto científico, né, referente a um dado tema. O desenvolvimento são os resultados de pesquisa, os dados, né, apresentados, e a conclusão mostra o que foi descoberto. É o resultado final do estudo de caso. Agora vocês irão ver mais um vídeo, ok? Pessoas com imunidade baixa são mais suscetíveis a desenvolver a forma grave de qualquer doença, incluindo a gripe e a Covid-19. Por quê? A imunidade, na verdade, é a defesa do organismo. É a maneira como o organismo fabrica substâncias que vão proteger a gente de coisas estranhas, principalmente o que causa a doença. É como se eu estivesse indo para uma guerra, né, sem ter soldados, né? Então, ir para a guerra significa o quê? Que do meu outro lado vão estar os micro-organismos ou o vírus, bactéria que causa a doença. E eu quero me defender deles, mas eu não tenho soldado para me defender porque a minha proteção está muito baixa. E daí a chance de eu perder essa guerra é grande. O que causa a imunidade baixa? Posso ter pessoas que já nascem com uma falha no organismo, que o organismo não consegue produzir essas células de defesa para nos defender. Tem pessoas que fazem tratamento para algumas doenças e este tratamento, a medicação para este tratamento diminui a defesa. Normalmente a medicação para tratar câncer diminui a nossa defesa. Quem é transplantado de fígado, de rim, de pulmão, vai tomar um remédio o resto da vida que também diminui a defesa. Mas é uma medicação que ele precisa para o organismo aceitar o órgão novo que está no corpo. Quem tem AIDS e não faz o tratamento adequado, também fica com a defesa baixa. A idade também, o envelhecimento, uma das consequências dele é também diminuir a nossa defesa. Então, são várias as situações que podem levar a uma baixa de imunidade. O que uma pessoa com imunidade baixa pode fazer para se proteger, principalmente agora no inverno e durante a pandemia do novo coronavírus? A pessoa com imunidade baixa, ela deve evitar ter contato com outras pessoas, principalmente quando a gente tem uma maior circulação, né, dos vírus que causam resfriado, que é na época do outono e inverno, e agora também com o novo coronavírus.
Então ela deve, se possível, não sair de casa. Se precisar sair, ela sabe que ela tem que evitar proximidade das pessoas, não é para estar num grupo de pessoas, nem ao ar livre, nem em ambientes fechados. Deve usar corretamente as máscaras faciais e sempre ter um álcool em gel, né, próximo para estar higienizando as mãos. Um outro cuidado que a gente tem que ter é as pessoas que convivem com pessoa que tem a defesa baixa também têm que tomar cuidado redobrado, porque essas pessoas podem trazer, né, para casa ou para o convívio os vírus que para a pessoa pode não dar problema nenhum, mas para quem tem imunidade baixa pode trazer problema. Então, quem tem defesa baixa e quem convive com quem tem defesa baixa tem que ficar muito atento. Mesmo que já esteja o comércio aberto na cidade onde mora, não é para fazer aglomeração, não é hora ainda de fazer festa, de reunir amigos e família. Então é hora da gente ainda ficar quietinho, de usar máscara e sempre higienizar as mãos. Se as vacinas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19 forem eficazes, quais as chances de uma delas proteger as pessoas com imunidade baixa? Para Covid, agora a gente não tem nenhum remédio que trate o vírus, que mate o vírus, né? Então a gente precisa ou não pegar o vírus, ou ter no futuro uma vacina que possa nos proteger. Agora, para quem tem a imunidade baixa, a gente ainda não sabe se quando surgir uma vacina, ela vai conseguir proteger a pessoa que tem imunidade baixa. Em quem tem defesa baixa, a maior parte das vacinas até não faz tanto efeito como as vacinas fazem efeito numa pessoa que tem a imunidade boa. Mas, mesmo fazendo menos efeito, é alguma coisa a mais do que não receber a vacina. Então, algumas vacinas, as pessoas com defesa baixa devem receber, então elas devem procurar as salas de vacina nas unidades básicas para a orientação de que vacinas elas devem receber. E todos os contatos próximos da pessoa que tem imunidade baixa devem também procurar uma sala de vacina, falar que tem contato próximo e diário com quem tem a defesa baixa e atualizar a sua carteira de vacinação. Bem, depois que vocês assistiram um vídeo também retratando o Covid-19, mas é um exemplo de divulgação científica, né? Aí era feita uma entrevista, né, com uma pesquisadora e ela então estava aí justamente respondendo às indagações, certo? Então, o texto de divulgação científica é isso. Agora vamos para o infográfico. Então, infográficos são textos multimodais em que há a combinação da escrita com imagens, tá? Então, se há uma combinação da escrita com imagens, aqui nós temos o quê? Uma linguagem verbal com uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem híbrida, né? Nós temos a numeração, setas, cores para explicar um fenômeno, o processo na visão científica. Então, alguns infográficos eles constituem partes de reportagens ou artigos de divulgação científica. Outros são independentes. Então, na internet podemos encontrar inúmeros infográficos virtuais, interativos, que também combinam sons e imagens em movimento, ok? Nós temos um exemplo aqui de um texto aqui, e aí então veremos algumas interrogações, né?
algumas perguntas para ver, né, se vocês realmente conseguem interpretar a infografia, né? Então aqui vai falar sobre a segurança pública em números referente ao 2017, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aqui diz mortes violentas intencionais. O Brasil teve 7 pessoas assassinadas por hora em 2016. 61.283 mortes violentas, né, intencionais, maior número já registrado no Brasil, um crescimento de 4% em relação a 2015, a taxa de 29,7%. Então aí vem maiores taxas por 100 mil habitantes. Então o Sergipe está com 64%, Rio Grande do Norte com 56,9% e Alagoas com 55,9%, né? Aí roubo seguido de morte. 2.666 pessoas morreram em latrocínios, né? Então, um crescimento de 50% entre 2010 e 2016. E as maiores taxas por 100 mil habitantes está Goiás com 2,8%, Pará com 2,7% e Amapá com 2,4%. Aí nós temos vitimização policial. 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016, um crescimento de 23,1% em relação a 2015. E quem é esse policial? Então temos a faixa etária até 29 anos, 11,8%, de 30 a 39 anos, 30,9%, 40 a 49 anos, 32,7%, 50 a 59 anos, 20,6% e acima de 60 anos, 4%. Raça e cor. Negros 56%, brancos 43%, outros 1%. O horário de ocorrência: manhã 23,2%, à tarde 23,4%, à noite 38,7% e na madrugada 14,6%. O sexo: masculino 98,2% e feminino 1,8%. Letalidade das polícias: 4.222 pessoas mortas em decorrências de intervenções de polícias civis e militares, um crescimento de 25,8% em relação a 2015. Então, 21.892 pessoas perderam suas vidas em ações policiais entre 2009 e 2016. Tá? Perfil dessas pessoas: 99,3% são homens, 81,8% têm entre 12 e 29 anos e 76,2% são os negros.
uma bomba atômica por ano, os mais de 61,2 mil assassinatos cometidos em 2016 no Brasil equivalem em números às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki em 1945, no Japão. Então vamos para as perguntas. Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? Então, quando você se depara com esse tipo de gênero textual, né, qual é a finalidade dele? Divulgar informações e ajudar o leitor a compreendê-las melhor. Em que meios de comunicação encontramos textos como esse? Em jornais, revistas, sites, livros didáticos, os vestibulares. E que tipo de informação principal esse texto apresenta ao leitor? Então, ele trata sobre os índices de violência no Brasil em 2016. Cite algumas informações secundárias trazidas no texto. Então, as informações secundárias que nós tivemos lá, que nós vimos, é que 2.666 pessoas morreram de latrocínio, sendo que 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídios em 2016. As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? Justamente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E em qual região brasileira possui os estados mais violentos de 2016? A região Nordeste. Qual estado possui o maior número de latrocínio em 2016? Goiás, né? Em qual horário ocorria o maior número de incidência de violência em 2016? À noite. Com qual idade a maioria dos policiais foi assassinada em 2016? Entre 40 e 49 anos. E como se chama textos como esse acima? Se chama... Então, chama-se infográfico, né? Ok. Então, o que são gráficos? Segundo Marcos Duarte, é uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras geométricas, como diagramas, desenhos, figuras ou imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais rápida e objetiva. Então, muito importante. No Enem e nos vestibulares, os gráficos aparecem nas questões de múltipla escolha e dissertativa e nas propostas de redação. E a sua interpretação correta é de fundamental importância para a execução adequada do exercício, seja ele uma questão ou uma proposta de redação. Então, quando você se depara com os gráficos e você não consegue interpretar, logicamente, então, você não conseguirá responder o exercício, a atividade, e muito menos desenvolver uma redação, tá? Ok, então encerramos o assunto de textos informativos. Agora vocês irão responder somente as questões objetivas do praticando, da página 99 e 100.
e enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período das 7h15 às 8h45, certo? Nós temos um gráfico aqui, como usamos a água em casa. Então, 24% em vaso sanitário, 20% chuveiro, 19% a torneira, 17% lava-roupas, as perdas 12% e outros 8%. Ok. Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Recebam um forte abraço deste professor que vos fala. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Ok? Tchau, tchau. Beijos e abraços.